2024 está chegando ao fim e é claro que eu não poderia vir aqui deixar de fazer a nossa lista principal dos 10 piores filmes de 2024. Afinal, teve muitos filmes muito bons esse ano, mas também teve muita porcaria. Mas antes eu já quero convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota. Vamos então partir para a lista principal das 10 piores bombas e péssimos filmes que lançaram deste ano. A Imaculada, da Sydney Sweeney, é um filme interessante que tem essa proposta da freira ficar grávida e você vai ter toda uma situação da igreja achar que o filho que ela está carregando no ventre é o anticristo. Então o filme ele até parte para umas discussões interessantes ali sobre a religião e tal. Ele tenta ser uma espécie de terror meio suspense, né, dentro daquele contexto religioso que existe ali em volta do mundo das freiras e tudo mais. Só que o filme falha principalmente pela questão da previsibilidade do roteiro. Tudo é extremamente previsível, tudo acontece de uma maneira que você consegue adivinhar o plot em menos de 5 minutos. A Sydney Sweeney está muito bem no filme, só que ela não consegue salvar essa narrativa que é muito enfraquecida pela previsibilidade do roteiro. Tudo ali parece que acontece de uma maneira extremamente previsível, você consegue adivinhar o que vai acontecer no filme a cada instante. A direção do filme é até interessante, a maneira que ele é filmado e tudo mais. A fotografia é até legal em determinados momentos, só que o filme em si como um todo é muito fraco, porque não existe apelo na história, não existe vontade de você se simpatizar com aquela história, se você já consegue adivinhar tudo o que vai acontecer ao longo dos próximos 5 minutos de filme. E cara, sinceramente, por mais que a Sydney Sweeney esteja muito bem no filme, ela não é o suficiente para salvar essa narrativa enfraquecida que o filme sofre o tempo todo. So they set up a trap for him. This whole concert? It's a trap. O M. Night Shyamalan, ele é conhecido por fazer filmes que são muito interessantes, filmes que demonstram um apelo e uma espécie de discussões atuais que são muito legais de ser apresentadas, né? Só que o grande problema aqui de Armadilha é que o M. Night Shyamalan ele pega essa história do pai que é um serial killer que leva a filha para um show. Tem uma proposta muito interessante o filme, só que, mais uma vez, o filme se perde pela questão não só da previsibilidade do roteiro dessa vez, mas como também o filme facilita muito as saídas que o protagonista tem para fugir de determinadas situações, sabe? Então a polícia no filme é extremamente burra. Você vai ter aqui a filha do M. Night Shyamalan, aqui, que é a cantora, que parece que o Shyamalan só botou ela no filme para promover a filha, promover esse lado artístico que ela deve ter, uma voz super boa, inclusive, que ela sabe cantar bem e tal, mas assim, tipo, sinceramente, é um filme que tem um suspense que podia ser muito mais interessante. Você tem a questão de que o pai é o serial killer, que isso daí já é um plot twist que vem desde os trailers e desde o material de divulgação do filme. Você tem a questão da filha, que a filha não suspeita de nada que o pai está fazendo, porque ele está sempre fugindo do show. Então, assim, o filme ele pega uma previsibilidade, uma facilitação no roteiro, e isso acaba prejudicando a narrativa como um todo, porque eu não consigo me importar com esses personagens se o filme todo cria situações para que o pai sempre consiga fugir das situações. De fato, por que eu devo me preocupar com o fato de que o pai ali, que é o serial killer, ele está conseguindo fugir de todas as situações? Por que eu devo me preocupar então com a filha dele, com os demais personagens, se eu sei que no final ele vai conseguir escapar dessas situações? O filme ele cria essas previsibilidades, isso para mim é uma coisa que me deixa muito chateado no M. Night Shyamalan, porque por mais que a direção do filme seja interessante, a construção do show e todo o ambiente que ele se constrói ali, chega um determinado momento que ele precisa sair do show e aí desanda o roteiro inteiro, desanda o filme como um todo. Tudo é péssimo nesse filme para mim no final, tudo para mim é muito fraco, é uma narrativa que não se sustenta e o filme ainda tenta botar um plot twist no final que é fraquíssimo e que só ajuda a desmoronar essa história como um todo.
A gente nunca vai se separar. Onde um for, todo mundo vai. Fechou. Pô, gente, não existe futuro. Só agora. Quando esse elenco novo foi anunciado, né, o elenco novo da Turma da Mônica foi anunciado, houveram muitas críticas, né, muitos hates em cima desse novo elenco e tal. E na boa, o Turma da Mônica jovem, Reflexos do Medo, ele não esse elenco não é nem a parte ruim do filme. O que é ruim no filme, de fato, é a história dele, a narrativa que ele tenta se propor a ser, sabe? A Turma da Mônica original é uma história muito mais infantil, com um apelo muito mais infantil, com discussões sobre amadurecimento, sobre juventude e tudo mais, né? E a Turma da Mônica jovem é outra coisa, outro tipo de abordagem dessa turminha. E eu sinto que esse filme aqui, ele falha por apostar numa história que é muito desinteressante, sabe? Um elenco que, por mais que o elenco tente ao máximo entregar um carisma para esses personagens, a narrativa que está sendo construída, a história que está sendo contada é fraquíssima o tempo todo. Você vai ter aqui situações onde vai envolver sobrenatural, vai envolver fantasmas, vai envolver um grande mistério no museu ali que a turminha está tentando resolver esse grande mistério, esse enigma. Tudo isso em uma narrativa que você não consegue se importar com aquela história, você não consegue se importar nem com os próprios personagens, porque você não teve... O filme não te dá tempo para você simpatizar com esse novo elenco, da mesma forma que você simpatizava com o elenco antigo que fez o Laços, Lições e a série que tem no Globoplay. Então, assim, esse filme aqui, ele falha principalmente de não te dar tempo para se importar com esses personagens, com esse novo elenco e te fazer comprar essa história, de fazer comprar e te permitir dar uma chance para essa nova abordagem dessa história. Então, no fim, para mim, Reflexos do Medo, ele é um filme fraquíssimo, como um filme nacional e como essa nova abordagem que ele tenta dar em cima dessa turminha tão amada que a gente tem no nosso país. Na boa, Caça-Fantasmas é uma franquia que ela não funciona mais pro cinema, e eu acho que o Caça-Fantasmas aqui, o Império Congelado, ele é o maior exemplo disso, sabe? Tipo, se no filme anterior a gente tinha uma nova proposta de um Stranger Things para uma versão uma geração mais nova de Caça-Fantasmas, né, de Ghostbusters, que foi o Mais Além, que é um baita filme divertido, aqui a gente vai ter um filme que horas não sabe se ele quer se assumir como um filme para a nova geração, ao mesmo tempo que ele tenta se basear num fanservice gratuito de trazer a velha geração, de trazer o elenco clássico para fazer um fanservice que é extremamente gratuito no filme, porque não tem o mínimo de importância o elenco novo se juntar ao elenco antigo no filme, se o próprio elenco antigo não tem nada para fazer no filme. Eles só estão aqui para alimentar o básico do fanservice, que é aquele tipo de fanservice gratuito. É a referência feita apenas pela nostalgia. Não existe história para se contar aqui, a não ser a nostalgia que você vai ter com o elenco antigo se unindo com essas crianças, com essa nova geração, e uma história que é chata de acompanhar, sabe? É um filme que tem 2 horas e pouco, e você não se importa com nada que está acontecendo aqui, porque o elenco novo ele era muito bom no filme anterior, só que aqui eles são jogados de lado, são jogados de escanteio para você ter a velha geração tentando ganhar um destaque no filme, e você perceber que eles só estão aqui para fazer o puro e o mais simples fanservice. Esse filme, para mim, ele lembra muito o que foi o Jurassic World Dominion, nessa questão de trazer o elenco antigo apenas pelo fanservice gratuito para uma história que é chata e completamente desinteressante, que destrói quase que a franquia como um todo. Então, assim, para esse filme aqui específico, ele é o pior para mim desses recentes Caça-Fantasmas, e que, na boa, mostra que essa franquia não funciona mais pro cinema, ela não tem mais engajamento e o poder que ela tinha antes no cinema. Esse é um filme que eu fico extremamente triste de botar nessa lista, porque eu participei do stand na CCXP de Argyle, foi um puta marketing da Apple durante a divulgação desse filme pro cinema, e você teve uma puta divulgação aqui trazendo o Henry Cavill, a Dua Lipa, pra chegar no filme e o Henry Cavill e a Dua Lipa terem menos de, 9, 5 minutos de cena.
porque é um filme que ele parte nessa proposta de mostrar a personagem da Bryce Dallas Howard, que ela é essa autora que escreve livros de ficção, e que ela começa a perceber que essa história que ela está criando nos livros está se tornando a história real que ela está vivenciando no mundo real, né? Então, o filme ele começa a ter uma proposta até legal de botar os personagens reais versus os personagens que ela está criando no livro, né, de ficção, e misturar, fazer um grande aglomerado dessa história. Só que eu sinto que esse grande problema do filme aqui é que a história é muito chata, sabe? A história de espionagem, que ele tenta fazer uma história de espionagem, de mistério, é tudo muito fraco, porque não existe aquela vontade do diretor de contar uma história boa, com um baita elenco. Você tem aqui o Henry Cavill, a Bryce Dallas Howard, a Dua Lipa, o John Cena, todo esse elenco maravilhoso aqui, em um filme que é chato de acompanhar, um filme que, cara, não tem ritmo, parece que as coisas acontecem tudo de uma maneira extremamente lenta. Toda a narrativa, toda a história que o filme tenta contar é muito vazia, sabe? O filme ele parte para uns momentos assim de galhofa, que eu de verdade fico pensando por que esse filme então não virou uma puta comédia asneira do que tentar se levar a sério. Ele tenta se levar a sério nos momentos que eu fico tipo, mano, não precisava, sabe? Se você quer fazer um filme brega, assume a breguice desde o começo. Esse filme aqui ele não assume a breguice que ele poderia ser. E existe essa promessa de que poderia ter outros filmes dessa franquia, mas eu acho bem difícil, ainda mais pelo flop que foi esse filme durante as bilheterias nacionais e internacionais que esse filme teve. Quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã de Godzilla e Kong, dessa franquia que o Monsterverse vem construindo. E, cara, pra mim, Godzilla e Kong aqui, o Novo Império, ele é um baita filme chato de acompanhar. Porque você vai ter os dois monstros tendo que se unir contra um grande vilão, uma grande ameaça, destruindo o Rio de Janeiro, inclusive a propriedade do Brasil aqui. Ao mesmo tempo, você vai ter todo o núcleo humano que você tem que acompanhar durante o filme todo, que é chato de acompanhar, porque você vai ter o núcleo humano indo parar naquele mundo onde o Kong está morando. Aí você vai ter a garotinha que tá desde o filme anterior, que ela não fala, que ela se conecta com Kong, aí ela vai procurar o lar dela nesse povo onde o Kong está existindo ali. É tudo muito chato de acompanhar. O filme ele é algo que ele tenta ser um grande blockbuster, mas sem ter aquela alma, sem ter aquela vindoura tentativa de contar pelo menos uma história interessante. Não precisa ser uma baita história bem desenvolvida com um baita roteiro. Nada disso. Você pode contar uma história dentro dessa franquia que seja algo tão legal, tão interessante quanto a gente já teve lá no Godzilla Minus One, que é um baita filme. Mas esse aqui, essa versão americana que eles estão construindo Godzilla e Kong aqui, pra mim parecem dois bebezão, duas criaturas grandonas que ficam se brigando o tempo todo e berrando um com o outro e depois fazendo as pazes, tendo que se unir contra uma ameaça grande. Enfim, é uma baita confusão esse filme aqui. Ele é uma bagunça do começo ao fim. E, sério, na maior sinceridade do mundo, eu não aguento mais esse Monsterverse, eu não aguento mais esses filmes. Eu sei que ainda vai ter um terceiro filme, porque esse filme aqui ele fez uma baita bilheteria que vai gerar um terceiro filme, e aí a gente ainda tem que aguentar mais Godzilla e Kong, porque é uma franquia que dá muito dinheiro para a Universal. É engraçado como existem adaptações de jogos que funcionam muito bem e outros que funcionam miseravelmente bem. E Borderlands aqui, ele vem com essa proposta de, tipo, você vai ter o universo dos jogos do Borderlands, que é um universo bem grande e tal, para adaptar uma história que é chata, feita de qualquer jeito, uma adaptação que parece que não honra nem o material original, porque você vai ter aqui o robozinho, que é a voz do Jack Black, que é insuportável o filme todo. A Cate Blanchett, que eu não faço a menor ideia o que ela está fazendo neste filme.
Você vai ter um baita elenco aqui, você inclusive tem a garota que fez o filme da Barbie aqui, que ela é irritante o filme todo. Então, assim, o elenco todo do filme nem se ajuda, porque parece que a própria Cate Blanchett parece que só está no filme para pagar boleto de casa e aluguel de casa do condomínio. Porque é um filme que a narrativa é extremamente fraca, chata, e como adaptação do jogo, perde muito o potencial que tinha de apresentar esse universo, de fazer algo bem feito. A gente teve esse ano a adaptação do Fallout, que está aí para provar, a série da Amazon, que construiu um universo muito maravilhoso e que, ao mesmo tempo, uma história que é extremamente cativante, com personagens muito legais. O Borderlands, ele se perde nisso porque ele resolve apostar no mais genérico e no mais galhofa possível, num baita sessão da tarde de domingo, só que feito de qualquer jeito. É um filme que o diretor parece que pegou o material do jogo e falou: eu vou adaptar isso da minha maneira mais genérica possível, vou fazer isso com a maior preguiça que eu tiver no mundo. E de fato, o resultado do filme é uma bagunça, porque o filme tem vilões aqui que você não sabe a motivação desses vilões, sabe? Tipo, tudo acontece aqui de uma maneira do porquê sim, você tem que simplesmente aceitar as coisas que estão acontecendo, e isso para mim é um grande problema. Quando o filme te quer fazer acreditar em coisas, ele quer fazer com que você simplesmente aceite os problemas que ele tem, para mim é um erro absurdo, porque só mostra a preguiça que os roteiristas e o diretor do filme teve ao fazer esse projeto. Look out. Não é novidade para ninguém que a Sony pegou esse universo de vilões desde Venom e só vem fazendo cagada acima de cagada. Madame Teia, ele é, acho que o maior cúmulo da cagada de erros que a Sony já fez nesses últimos anos. Assim como Morbius foi, eu acho que Madame Teia era um filme que, assim, vai ter a Dakota Johnson aqui, você vai ter a Sydney Sweeney no filme, e vai ter a Isabella Mercedes, e você vai fazer um puta filme chato, genérico, pra caramba, superficial, e que lembra muito aquela era de filmes da Mulher Gato, do Daredevil, no caso do Ben Affleck, da Elektra, sabe? Aquela era de filmes que a gente teve de heróis que eram fracasso atrás de fracasso. E Madame Teia aqui, poxa, a história do filme é muito, 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 muito fraca. A Dakota Johnson aqui, eu nunca achei a Dakota Johnson uma boa atriz, tá? Eu acho que ela tá péssima nesse filme aqui, e fica claro o tempo todo a vontade que ela tem, com aquela cara dela de sempre, de tipo, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Esse filme aqui, ele tá sendo uma bosta, e de fato o filme é uma bosta, porque a personagem dela é ruim. Na boa, cara, Madame Teia, nos quadrinhos, ela é uma velhinha que fica sentada numa cadeira de rodas e ela prevê o futuro. O poder dela é fraquíssimo, então não tinha como esse filme dar bom, não tinha como esse filme ter pelo menos uma história interessante. A Sydney Sweeney aqui, que era para fazer a Gata-Aranha no filme, fraquíssima também, ela não tem nada para fazer, ela parece que eles botaram ela para fazer uma adolescente no filme, que é extremamente insuportável e chata. O filme ele vai ter sequências aqui com uma direção que eu acho péssima, com aquela lente de câmera que fica dando zoom o tempo todo, e eu não consigo entender qual que é a necessidade do fotógrafo ou do cara que está coordenando a câmera do filme de dar zoom o tempo todo. Isso só piora o filme. Você vai ter o vilão do filme aqui, que é a coisa mais patética que eu já vi nos últimos anos em vilões de filme de herói. E na boa, cara, parece que esse filme aqui ele foi feito de qualquer jeito só para afundar esse universo tenebroso que é esse Monsterverse, esse Sony, esse vilões da Sony do universo cinematográfico que ela vem construindo com esses vilões do Homem-Aranha. É chatíssimo. I remember that day. I never forgot it. Olha, o Gladiador 2 é um filme que, pra mim, é fraco, é horrível no sentido de, tipo, você vai pegar o primeiro filme lá dos anos 2000, que é um baita filme bem feito até hoje, e você vai fazer uma continuação que não funciona nem como continuação, porque ele tenta o tempo inteiro homenagear o primeiro filme e ser uma repetição do primeiro filme de uma maneira muito mal feita, sabe?
Eu sinto que esse filme aqui ele perde muito do amor que o Ridley Scott tinha com o primeiro Gladiador, porque era uma coisa muito mais épica, uma coisa muito mais lendária, e aqui parece que virou uma coisa muito mais pop. Virou uma coisa, um blockbuster muito mais pop, onde as cenas de ações têm que ser maiores, o orçamento do filme tem que ser maior, tudo tem que ser muito maior, mas menos grandioso e menos épico e lendário que era o primeiro filme. O primeiro filme ele tinha uma poesia muito interessante na maneira, desde a trilha sonora do Hans Zimmer até a construção de cenários, a própria forma que o Ridley Scott construiu a Grécia, Roma ali como um todo. Quando ele vem para esse segundo filme aqui, eu sinto que é tudo uma repetição do primeiro. Você vai ter aqui o personagem Denzel Washington, que é a única coisa interessante no filme. O Paul Mescal, que por mais que esteja muito bem no filme, o personagem dele é um repeteco do personagem do Russell Crowe. O Pedro Pascal, que está fazendo absolutamente nada no filme, porque o personagem dele é completamente desperdiçado. Então, assim, você vai ter um elenco que é bom, tem competência para entregar boas atuações, só que um roteiro que não sabe aproveitar eles da melhor forma possível. Então, assim, para mim, essa continuação do Gladiador é só mais um filme que tenta homenagear o primeiro filme, mas como sequência e como andamento de história, de trazer algo novo, ele não traz nada de novo, ele só é um repeteco do primeiro filme, só que mal feito, só que sem a mesma magia e o mesmo brilho que o Ridley Scott tinha botado no filme dos anos 2000. Eu não ia acreditar se me dissessem que Coringa Delírio 2 teria sido esse fracasso todo, esse filme que me decepcionou em todos os sentidos possíveis. E na boa, eu já falei tudo que eu falei no vídeo lá, que cara, é um filme que, como ele tenta ele tenta quebrar essa imagem do Coringa, ele vem com essa mesma discussão que a gente já viu no primeiro filme, de quem que é o Arthur Fleck, quem que é o Coringa, e cara, isso só piora o filme. É um musical que até como musical o filme não funciona, porque as músicas não funcionam, essa narrativa ser musical não condiz com o que o filme está tentando te contar. A jornada do Coringa aqui do Arthur Fleck e do Joaquin Phoenix é fraquíssima, sabe? Tipo, é um filme o filme que ele tenta ser ao mesmo tempo um musical, na cadeia do Coringa, ali onde ele está na cadeia, ao mesmo tempo que ele quer ser um filme de julgamento, e como filme de julgamento, ele é péssimo também, porque a Lady Gaga, como a Arlequina, ela tá fraca no filme, ela não tem o que fazer, ela não tem espaço no filme para contar e dar uma visão diferente para essa personagem. O filme como um todo, ele perde tempo para mostrar o Coringa na cadeia, o Arthur Fleck naquela solidão, naquela depressão na cadeia o tempo todo. E na boa, cara, você tem um filme de quadrinho e você não mostra Gotham City, você vai sempre mostrar a cadeia e o julgamento dele. Então é um filme de julgamento e cadeia do Coringa, com essa discussão de quem que é o Coringa, quem que é o Arthur Fleck, e que na boa, cara, esse filme aí não chega a lugar nenhum, porque no final das contas, não importa quem que é o Coringa, quem que é o Arthur Fleck, esse filme que ele destrói a imagem que tinha sido tão perfeitamente criada do Coringa e do Joaquin Phoenix lá do primeiro filme. O Todd Phillips ele fez esse filme aqui quase para destruir tudo que ele tinha feito no primeiro filme de uma maneira covarde. É um baita filme covarde em todos os aspectos que ele se propõe a ser, e é uma vergonha para mim, é o filme mais decepcionante desse ano, com um potencial absurdo que ele tinha, e que no fim ele só perde esse potencial pela covardia do diretor de contar essa história de qualquer jeito, de fazer esse filme só como uma resposta a quem não gostou do primeiro filme. Enfim, galera, deixem nos comentários o que vocês acharam desta lista de piores filmes do ano. Deixem embaixo aí quais são os piores filmes do ano para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!